Fala galera, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho, e vamos lá para mais um giro da semana. Na semana passada, bem na segunda-feira, durante o giro da semana, eu coloquei aqui uma ideia do que poderia acontecer na semana, dólar cair, dólar subir, quais os principais acontecimentos, e a gente estava muito alinhado com o que estava para acontecer no mercado. Esta semana, uma semana um pouquinho mais fraca, mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui como que foi na semana passada. Esse aqui é o S&P 500, o índice que a gente conhece como Standard & Poor's 500, né, as 500 principais empresas aí dos Estados Unidos, e elas fecharam em sua maioria, aqui está dividido por setores, né, positivo. Então a gente vê pelo verdinho aí, mas dá para ver que, por exemplo, Meta com 8% na semana, Nvidia 2%. E por que disto tudo? Existe um certo alívio entre as negociações dessa guerra comercial ali, das tarifas entre Estados Unidos e China, por isso que os índices subiram um pouco. Até quando a gente vem aqui para o índice Dow Jones, por exemplo, colocar aqui no gráfico diário, a gente percebe que ele vem subindo já desde, a gente está falando aqui do mês de março, abril, né, começo de abril, final de março ali. E na semana, este candle verde aqui mostra que acabou subindo como que fechou a semana, né? Cada candle desse, como a gente está no semanal, ele representa aí o que aconteceu com o preço no decorrer da semana. Para a gente falar um pouquinho de hoje, só para fazer um resuminho breve aqui, ó, no intraday, ele continua numa tendência de alta, mas ele está numa resistência bem importante aqui agora, o Dow Jones. Então pode ser que hoje a gente veja alguns movimentos vindo mais para cá, para buscar essas regiões por aqui assim, mas ele continua um pouco lateralizado aí desde o começo da noite. Falando sobre ele um pouquinho, né? Vindo para o calendário econômico desta semana, a gente começou com a segunda-feira, o domingo, né? Para o mercado internacional, com a balança comercial da China mostrando que a guerra comercial está fazendo efeitos. Então as exportações caíram de 8% para 4,8% e as importações de 0,2 negativo aumentaram aí para menos 3,4%, ou seja, uma desaceleração muito grande, né? A balança comercial, o saldo em dólares ainda é positivo, mas a gente vê aí que vem desacelerando tanto a China quanto outros países como o Japão, Estados Unidos, etc. Também foi feriado, Austrália e Suíça, Indonésia também, mas ela não traz nenhuma relevância para a gente nos nossos mercados. Mas um mercado muito importante é a Austrália, aniversário do rei ali. E hoje, durante o dia, né, a gente não tem nenhum dado econômico tão relevante assim. No decorrer dessa semana, a gente só tem dados de inflação nos Estados Unidos. Na terça-feira sai IPCA Brasil também, né, índice de preço ao consumidor, amplo aquele ali no caso. Tem alguns discursos da presidente do Banco Central Europeu, da Christine Lagarde, e talvez o mais importante esteja aqui às 9h30 da manhã, que é índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Lembrando que inflação, como o mercado está de olho, né, se eles vão cortar juros ou não, todo mundo olha para esses dados aqui para ver se estamos numa estagflação, se a inflação continua subindo um pouco, tal. A expectativa é que sim, que ela suba um pouquinho, ó. O anual aqui de 2,3 para 2,5 e o núcleo, que é sempre aquele que exclui algum setor automotivo, energias e tal também, a expectativa é que suba um pouquinho aí de 0,2 para 0,3. Então, mas ele está próximo da meta, né? A meta dos Estados Unidos é 2%, de 2,3 para 2,5 no anual, no acumulado aqui. Não está tão longe assim da meta, mas eu acredito que eles ainda... A gente vai ver a inflação da americana nesses patamares um pouquinho acima dos 2% de que é a meta deles lá, tá? PIB do Reino Unido também sai essa semana, então como vocês podem ver, né, se comparado com a semana passada, é uma semana muito mais tranquila. Como toda quinta-feira sai pedidos iniciais para o seguro-desemprego, o IPP também, índice de preço ao produtor, que é um outro tipo de indicador de inflação, sai essa semana, quinta-feira. Sexta-feira um pouco mais tranquila. Inflação da Alemanha, Espanha, ou seja, alguns países ali do bloco europeu, e acaba a semana assim com nada muito relevante. Lá na outra semana, né, fora esta semana que está começando, aí sim nós temos super quarta, decisão de juros, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Aí a gente tem bastante coisa para movimentar aí. De notícias também um pouco misto, mas essa semana a gente começa um pouco com a segunda rodada de negociações entre Estados Unidos e China, então os mercados estão otimistas com o que pode vir por aí, e é importante que a gente associe, olhando para os gráficos, né, como eu mostrei para vocês, o Dow Jones, que está nessa resistência importante aqui, com uma semana aí que pode ter um alívio em relação às negociações ali dessa guerra comercial, talvez
talvez existe uma grande probabilidade dele romper essas regiões aqui, talvez ir buscar pontos mais altos, desde que esses acordos avancem um pouco e os mercados se sintam mais aliviados ou se sintam um pouco mais otimistas em relação a essas negociações que iniciam essa semana. Então é importante de acompanhar, porque vai ser o drive principal dessa semana, né? Aqui fala... aqui no CNBC, né, as notícias elas estão, como eu falei, mistas, mas a ideia é isso aqui, ó, China e Estados Unidos, né, vão conversar em Londres sobre essa segunda fase aí. Tá bom? Vindo aqui no Investing, como de costume, eu venho aqui em mercados, deixei de propósito aqui pra gente vir em moedas, para acompanhar como que está começando as moedas aqui. Então o dólar, o euro em relação ao dólar aí, tá subindo um pouquinho, a libra em relação ao dólar também subindo um pouquinho, o AUD e o NZD subindo um pouquinho. Isso mostra que o dólar caiu. Ontem à noite a gente já começou a acompanhar os mercados e durante a nossa live diária com a tribo eu falei ainda, né, que a ideia é que o dólar realmente começasse a semana de caindo um pouquinho com um alívio de todas as tensões. E por enquanto, antes da abertura do mercado americano, o dólar está caindo. Aí vem aqui embaixo, a gente dá uma olhada também, que é esses aqui, ó. Ele precisa estar vermelhinho na sua maioria, então em relação às algumas principais moedas, o dólar está caindo um pouquinho agora no começo da semana. Tá bom? Quanto a títulos americanos, né, elas continuam lateralizados ali, mais estáveis, sem muita novidade, né? Lembrando que a gente está acompanhando esses títulos aqui por conta da volatilidade, né, da renda fixa americana, os leilões que tiveram recentemente e tal, e aparentemente parece que o mercado está um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo. No mês de abril, o índice VIX, né, que é o índice conhecido como índice do medo, índice de volatilidade do S&P 500, ele disparou a níveis bem altos, ó, se for comparado com 2020, em julho também teve um susto aqui, guerra comercial, né, aqui também, ó, julho que eu digo ano passado, viu? Aqui também, né, no mês de abril subiu bastante e agora voltou aos patamares, entre aspas, normal, como a gente pode ver os outros momentos aqui. Então, o mercado está um pouco mais tranquilo, assim. Lembrando que depois de toda a tempestade vem uma calmaria. E aí, a tempestade foi no mês passado, agora nós estamos nessa fase de calmaria. Mas, como a gente sabe, né, com este governo atual ali, tudo pode acontecer. Vocês viram, se você colocar aqui, ó, Los Angeles, esse aqui é um outro obstáculo. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ó, protestos em Los Angeles, tá tendo que ter intervenção do governo, enfim. Então tá aí mais um desafio para o governo atual, lá, o governo Trump, com essas... Eu não chego a trazer movimentação para a gente no dia a dia, né? Mas o que eu me refiro é que de um dia para o outro pode aparecer alguma novidade. Tem a guerra aí entre Elon Musk e Trump também. Aparece alguma novidade que traz alguma volatilidade pra gente, né? Esses aqui são pequenos momentos de volatilidade, ó. Para quem quiser acompanhar, o VIX, o VIX, né, conhecido como índice de volatilidade ou índice do medo, a gente monitora ele dia a dia, assim, mas tá numa semana bem tranquila. Tá bom? Aí vindo aqui um pouquinho para os gráficos, né? Eu já mostrei o S30 para vocês, o Dow Jones. O ouro, ele está lateralizado também. Se nós formos olhar para a região que ele está sendo negociado, o preço, né? Já faz um tempo, a gente está falando aqui do dia 15 de abril até hoje. Ele está dentro dessa faixa aqui de 3.200 a 3.350, 3.400. Então está bem lateralizado. Parece que está indo buscar esses fundos aqui de novo, mas ficando dentro desse range já. Daqui uns dias vai fazer aí 15 dias que ele está, né, navegando dentro desse range. É aquela história. Se o dólar cair, pode ser que ele busque essas regiões mais altas de novo. E se o dólar subir, pode ser que ele teste esses rompimentos aqui, né? Que são diversos falsos rompimentos. Daí sim a gente pode estender um pouco mais até aqui embaixo. Esse aí é o ouro. Lembrando que eu sempre falo nas minhas mentorias que, por sinal, hoje à noite eu tenho mentoria com os meus mentorandos ali às 20 horas. Não se esqueçam, se você está aqui assistindo. Se você não faz parte dessa mentoria, talvez no futuro ainda abra alguma oportunidade para você participar. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva aí no canal, ative as notificações, que a gente sempre está aí postando vários conteúdos diferentes e sobre mercado, finanças, e eu tenho certeza que isso pode ajudar muito vocês no dia a dia. Bom, esse aqui foi o ouro. Em relação às moedas, né, quando a gente pega o euro, por exemplo, está na mesma situação do tanto o índice americano ali, quanto o ouro também. Ó, no gráfico diário, o euro está trabalhando num range já desde muito tempo, né? A gente está falando aqui do dia 14 e 15 de abril. Então, como a gente pode ver, tá todos os ativos, vamos falar assim, dentro de uma lateralização e dentro de um range de preço, né? Não muito longo, é um range mais curto. Então, para quem
olha para essa parte de análise técnica aí, são mercados que estão um pouco mais lateralizados, a gente consegue traçar probabilidades e é aquela história de você se preparar, né? Você se prepara para, por exemplo, aqui tem uma resistência em que já faz dias que ele está ali testando essa resistência, se rompe aqui, o que você faz, né? Se você faz uma compra ou não, e se ele vem buscar essas regiões mais baixas aqui, se você faz uma compra ou não, e quando ele chega nessas regiões mais baixas, você coloca em probabilidade aí, se ele romper, qual é a ação que você vai tomar, né? Se você vai entrar numa operação quando ele romper essa região de lateralização. Então a gente está falando aqui de uma resistência, né? Aqui é desde o dia 25 de maio, mas ele está neste range aqui desde 15 de abril, 15 de abril. Esse aqui nós estamos falando do euro. A Libra também não é muito diferente. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico diário, ela também vem de uma lateralização de alguns dias já, ó, dentro dessa faixa de preço, né, desde o dia 23. Porém, diferentemente do euro, que vem acumulando, ó, essa região aqui, a Libra acumulou desde o dia 14 e 15 lá de abril, assim como o ouro, assim como o euro. Porém, a Libra, por questões de decisões de banco da Inglaterra, ela acabou subindo para um patamar diferente ali como eu mostrei do euro, ó. Então ela está aqui, ó, nesse range aí agora. Também é um ativo para a gente ficar de olho aí. Por isso que as correlações, quando você faz entre os pares, né? Se o dólar sobe, a Libra cai, o euro cai, etc. Elas são verdadeiras, mas tem os poréns, né? Tem os momentos de política monetária, os momentos de decisão de juros no meio dessas correlações todas, que pode fazer com que os ativos fiquem um pouquinho diferentes um do outro. Aqui também, ó, estamos aqui no dólar australiano, a mesma coisa, né? Uma resistência aqui, quando a gente vem para cá, é uma resistência muito antiga e o dólar australiano está testando essa região aqui. E se o dólar cair, continuar caindo, pode ser que ele tenha força de romper esta região. E aquela mesma frase que eu falei agora há pouco sobre o que você vai fazer se ele fizer aquilo, né? Você meio que se prepara. Dólar neozelandês igualzinho o dólar australiano, né? Na mesma resistência lá. E o dólar canadense, que veio caindo muito nos últimos tempos, agora também deu uma lateralizada. Se a gente for olhar aqui no gráfico diário, a gente vê, né, que o dólar canadense vem caindo e caindo bastante, e agora ele chegou num suporte muito importante, que é difícil da gente conseguir fazer alguma análise aqui, né? Tem umas linhas de tendência de baixa aqui, tem tanto esta aqui quanto esta aqui, ó. E você coloca como probabilidade também, né? Se romper, até onde você pode buscar, aqui ou nesse topo. Então tá aí alguns detalhes de análise técnica desses ativos que a gente acaba olhando os principais, né? No dia a dia. Beleza, galera? Acho que eu não esqueci de nada. Por essa semana é isso, uma semana um pouco mais tranquila, como vocês podem ver. E na semana seguinte, sim, nós teremos aí decisão de juros pelos Estados Unidos, pelo Banco Central do Brasil e etc. E nós teremos dados econômicos que podem trazer mais volatilidade. Vejo vocês na nossa live diária com a tribo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueçam que na quarta-feira, toda quarta-feira sai conteúdo de criptomoedas com um especialista de cripto, o João Gomes. E na sexta-feira a gente faz aí um fechamento da semana junto com o Gustavo, o nosso CNPI ali, para vocês terem uma noção, para fechar a semana com uma noção muito boa do que pode vir comigo e o que aconteceu ali junto com o Gustavo. E eu espero que a gente ajude vocês a evoluir nesse mercado tão apaixonante que nós já estamos aí há quase uma década vendo isso no dia a dia, beleza? Muito obrigado por hoje, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!